Peraí. As loucas. Vamos de novo. Olá, no vídeo de hoje a gente veio falar para vocês sobre cruzamentos genéticos das calopsitas. Muitos de vocês perguntam, Brena, se cruzar minha calopsita que é não sei o que, com a outra calopsita que é não sei o que filhotes vão sair? E eu não sei, gente, porque eu não entendo nada disso. Aí eu trouxe a minha amiga Maria Luísa aqui, que ela entende de cruzamentos de calopsita, o que dá, se cruzar um com o outro, ela entende dessa parte e eu trouxe ela aqui para responder isso pra gente. E aí, para facilitar essa conversa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simulação com o pituco. A gente criou simulação do tipo, o pituco, se ele cruzar com tais calopsitas, o que vai sair? Quais filhotes vão sair? Pra gente poder entender um pouquinho mais disso. Se você é novo aqui no canal, se você tá chegando agora, já aproveita, se inscreve, que tem vídeo com Pru, com pombo fazendo Pru. Toda semana tem vídeo novo. Se inscreve, já deixa o seu like de uma vez e continua assistindo esse vídeo. O pituco, pelo que me informaram, ele é arlequim, pérola, canela. É isso mesmo? Isso. Ele tem 3 mutações juntas, né, no visual dele. Ele pode ter algumas mutações escondidas que você não vê pelas penas, mas a princípio ele tem essas 3. Que é o arlequim, o pérola e o canela, que são 3 coisas diferentes, Isso, né? Isso. Tá, então a gente criou simulações desse cruzamento de arlequim, pérola, canela com outros. Acho que a gente pode começar pela albina, né? Porque eu tive uma calopsita albina que viveu com pituco por alguns anos. Então, Maria Luísa, se a gente cruzar, se o pituco cruzasse, tivesse cruzado com a belinha, que é albina, quais filhotes poderiam nascer? Bom, a belinha, na verdade, que as pessoas chamam de calopsita albina, são 2 mutações juntas. É a calopsita lutino e a calopsita cara branca. Então, as 2 juntas formam o que as pessoas chamam de calopsita albina. Eu passei a vida sem saber isso, gente. Passei a vida sem saber isso. Tô descobrindo isso hoje. Então, no caso do pituco, ele não tem mutação em comum com a belinha. O que nasceria deles dois seriam as 2 mutações do pituco que só precisa do macho para nascer, para ter filhote. No caso dele, a arlequim, por exemplo, para ele ter filhote arlequim, a fêmea dele teria que ter arlequim. E no caso, se for albina, não tem. Se for albina, ela pode ter escondido, ela pode portar o arlequim. Mas no visual, a princípio não. E mesmo a lutina não dá pra ver. As marcas que você poderia ver de uma calopsita que porta arlequim, que é uma das mutações que dá pra ver quando porta, normalmente, ela não teria. Então, o pituco, ele teria filhotes das outras 2 mutações. No caso dos filhotes dele, seriam o que a gente chama de autossexado, que é quando dá pra saber se é menino ou menina assim que nasce ou quando começa a empenar. Quando vê a cor da pena. Por isso que tem alguns criadores que falam, esse aqui como é que é? É sexo ligado, né? Chama? Isso. As 2 mutações dele, tanto a canela quanto a pérola, são sexo ligado. O que é sexo ligado? Quando o macho é dessa mutação ou porta essa mutação, os filhotes fêmea nascem com ela. E não precisa da fêmea ter ou portar a mutação. Então, no caso dele, nasceriam machos silvestres e nasceriam fêmeas pérola canela. Então o pituco poderia ter um filhote silvestre? Sim, macho. Na verdade, não poderia. Todos os filhotes machos deles nasceriam a princípio silvestres e todas as fêmeas nasceriam pérola canela. Sem ser o arlequim. Por isso que os criadores mais experientes falam isso. Esse aqui é fêmea, com certeza. Esse aqui é macho, com certeza. Por causa dessas mutações. Mas é bom a gente alertar que a maioria dos criadores não faz ideia, né? A maioria dos criadores é chute mesmo. Tá vendo pela cloaca, tá vendo pelo sei lá o quê. Então, é bom você comprar de um criador que faça o DNA, se você tá querendo saber o sexo. Né? Normalmente as pessoas tentam fazer a sexagem pelo osso da cloaca. Se ele tá mais afastado, diz que é fêmea. Se ele tá mais junto, diz que é macho. Eu já tive filhote com osso super afastado, que no final das contas era macho. Não, então, isso daí é furado. Se for fazer sexagem em mim, vai achar que eu sou macho. Meu quadril é desse tamanho. Aí você estava falando rapidamente que poderia, por exemplo, o pituco ter alguma mutação escondida, né? Além do arlequim, pérola, canela, ele pode portar no gene dele
carregar, né, alguma outra mutação. Assim como a calopsita albina pode carregar no gene dela alguma outra mutação e aí sairia outra coisa, não é isso? Isso. No caso das 3 mutações dele, a pérola e a canela, as sexo ligadas, as fêmeas não portam. Se elas têm na genética, aparece nas fêmeas. Por isso que todas as fêmeas dele vão ser pérola canela. Se a abelhinha, por exemplo, tivesse arlequim escondido, ele poderia ter filhote, tanto macho quanto fêmea arlequim. Teria que ver se ela porta essa mutação, se ela tem essa mutação. Não tem como saber, né? Teria, se ela não fosse toda branca, né? Porque normalmente as calopsitas que têm o arlequim, que portam o arlequim escondido, elas têm uma mancha na nuca. Eu já vi isso. Isso, então pode ser uma manchinha pequenininha, pode ser a nuca quase toda. Se tiver uma peninha, normalmente é porque porta arlequim. Mas nem sempre. Por exemplo, eu tenho um macho silvestre que porta arlequim, porque ele já teve filhote de arlequim e não tem nada nele que indique que ele tem arlequim escondido. E, por exemplo, se o pituco cruzasse com uma calopsita silvestre, se bem que eu tô imaginando aqui, pensei uma calopsita silvestre, pensei aquele macho silvestre, né? Não tinha jeito, porque é outro macho. Mas se fosse uma fêmea silvestre, o que ia nascer? Que é aquela praticamente toda cinza, né? A diferença o silvestre é uma das mutações que dá pra saber macho e fêmea. O macho tem a cara amarelinha e a fêmea tem a cara mais escura, né? Se ele cruzasse com uma fêmea silvestre, os filhotes dariam a mesma coisa. Os filhotes macho nasceriam silvestres, igual a mãe, né? E só que depois ficariam com a cara amarela, e as fêmeas nasceriam com as 2 mutações sexo ligado. Seriam pérola canela, também igual ao cruzamento com a albina. Engraçado, né? Que o macho, tipo assim, a fêmea nasce igual ao macho, né? Exatamente. E o filhote macho nasce igual à fêmea. Exatamente. Interessante. E não necessariamente igual à fêmea, mas as fêmeas cujo pai tem as mutações sexo ligadas, elas nascem igual ao pai. Sempre que você tiver um macho canela ou pérola e que a fêmea dele não seja nem canela nem pérola, as fêmeas, os filhotes fêmea vão ter essas 2 mutações e vai dar pra você saber qual é o sexo delas. Entendi. Se você estiver achando meio confuso, gente, tá normal, significa que você tá normal, porque eu já falei com vocês em outro vídeo, eu não entendo nada disso, pra mim isso é uma confusão, então tá normal. Eu sei que um monte de gente vai estar entendendo, porque tem gente que sabe mais desse assunto. Se você tá que nem eu, caiu assim, talvez pode estar um pouco confuso, e é mesmo, é assim mesmo. No caso da silvestre também é importante dizer que uma fêmea silvestre, provavelmente ela vai portar alguma coisa. Ela não pode portar canela, não pode portar pérola, mas ela pode portar outras mutações. Então uma fêmea silvestre, por exemplo, pode portar arlequim, e eles vão ter filhote, tanto macho quanto fêmea arlequim. Eu achava que o silvestre, ele não portava nada. Ele era só o silvestre, que ele não portava outras. Não, pelo contrário, os silvestres normalmente eles nascem de um casal que tem outras mutações, que são de outras mutações, e eles portam algumas ou todas as mutações dos pais. Então eu tenho um silvestre, por exemplo, que ele porta todas as mutações comuns, menos a cara branca. E ele tem uma fêmea, a fêmea dele é lutino e a fêmea dele porta arlequim. Então ele tem, assim, filhotes das mais variadas mutações, porque ele tá tudo escondido dentro dele lá. Entendi. Bom, então eu acho que a gente pode fazer uma outra simulação, como se o pituco cruzasse com uma outra calopsita idêntica a ele. Ou seja, uma calopsita, arlequim, pérola, canela. O que ia sair? Que filhotes iam sair? Se ele cruzar com uma idêntica a ele, as mutações que, no caso das outras, dos 2 casais que a gente tá falando, que vai dar pra saber se é macho ou fêmea o filhote, a fêmea, nesse caso, vai ter também, que é o pérola e o canela. Então, a fêmea tendo pérola e canela, os 2 vão ter filhotes idênticos a eles e não vai dar pra saber se é macho ou fêmea. Tá, porque vai nascer tudo arlequim, pérola, canela. Isso. Quando nascer, eles vão ser iguais. O pérola, ele é uma das mutações que tem dismorfismo sexual. Dá pra você saber depois de adulto. Porque o macho perde o perolado. Isso. O pituco, por exemplo, quando ele era filhote, provavelmente ele era cheio das... Ele era mais pintadinho. E foi sumindo. O pérola, canela, normalmente não some totalmente. Então você vê que ele ainda era manchado. Ele ainda tinha as penas não eram todas uniformes.
dá pra saber que ele é um pérola, mas some a maioria do perolado. Então, quer dizer, você só saberia se esses filhotes são macho ou fêmea depois que eles crescessem. Isso, inicialmente eles seriam todos iguais aos pais. Pois é, mas então se o quituco cruzar com uma outra calopsita igualzinha a ele, nasce os filhotes tudo igualzinho. Tudo igualzinho. A única diferença seria se eles tivessem alguma coisa escondida. É isso que eu ia perguntar. E se a fêmea ou ele próprio porta, sei lá, um outro negócio diferente? Se ele portar a cara branca, por exemplo, e ela portar a cara branca, vai nascer filhote de cara branca. Pode nascer um cara branca. Sim. Não precisa ir no ratinho, fazer o DNA pra ver se é filho de outro. Não. Eu tenho um casal que nenhum dos dois é cara branca. O pai é pérola canela, sem ser arlequim, quase igual ao pituco. E a mãe é pérola, a fêmea é pérola. E os filhotes, os dois portam cara branca e eles têm filhote de cara branca. Por isso que não dá pra saber, porque muita gente pergunta, fala, Brena, minha calopsita é tal, a fêmea é tal, o macho é tal, o que vai nascer? Por isso que não dá pra saber exatamente, porque pode ter, né, coisas escondidas no gene. Isso. Por isso que muita gente fala, você precisa conhecer os pais da calopsita que você quer saber. Porque conhecendo os pais, você pode ter uma noção do que ela poderia portar. Se ela tem um pai que é cara branca, por exemplo, ela vai, possivelmente ela vai portar cara branca. Se ela tiver um pai que tem alguma outra mutação, ela pode portar aquela mutação. Pra quem, não sei o nível escolar que você tá, mas é tipo duas pessoas do olho castanho e nasceu um filho com o olho azul, que provavelmente o seu pai, seu avô, alguém lá pra trás tinha, e você tem aquilo escondido no seu gene e aí vai manifestar lá pra trás. Não precisa também ir no ratinho pra fazer DNA, achando que foi outro pai, né? Não. Normalmente isso acontece com as calopsitas. Bom, se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema, deixa a pergunta aqui embaixo, que eu vou tentar repassar a pergunta para a Maria Luísa. Eu ia falar que eu ia tentar responder, mas é mentira, porque eu não sei nada. Vou tentar repassar a pergunta para ela e acho que é isso, né? Acho que sim. Então tá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com o nosso convidado especial aqui, Maria Luísa. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu gostei, que isso ajuda o vídeo. Comenta aqui o que você quiser, xinga se você quiser xingar, sobre qualquer coisa também ajuda o vídeo. Obrigada por assistir e até semana que vem.